Então, já com o Américo Martins aqui em tela para falar conosco. Américo, está claro essa tentativa de Donald Trump de ser de fato esse grande protagonista da diplomacia internacional. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump dizia que assim que tomasse posse, colocaria fim ao conflito na Ucrânia e na prática viu que esse é o conflito mais difícil de todos. Foi inclusive palavras que usamos aqui na reportagem. A questão é, Américo, depois de mais de 3 horas de negociação, dessa última conversa, você acompanha ali Donald Trump e Volodymyr Zelensky nesse tom de otimismo, mas avanço em si, de fato, não tivemos. Não tivemos. E nós tivemos aí, Carol, a confirmação pelos dois líderes, tanto pelo Zelensky como pelo presidente Donald Trump, de que 2 pontos são os pontos que estão pegando. Eles não se referiram a esses pontos, mas nós sabemos quais eles são. Vamos lembrar antes que agora o que está em jogo é um plano de paz de 20 pontos diferentes, que incluem o congelamento da linha de frente, incluem segurança para a Ucrânia, que seria inclusive uma medida aprovada ali diretamente pelo Congresso americano, tornando uma lei para o governo americano proteger a Ucrânia caso a Rússia volte a atacar o país, alguns termos com relação à compensação, vários aspectos ali. São 20 pontos nesse plano de paz, mas 2 deles são aqueles que de fato estão pegando. O presidente Volodymyr Zelensky disse que cerca de 10% ali das questões não foram resolvidas. Num plano de 20, são 2 pontos. E o presidente Donald Trump, a gente acabou de mostrar, também falou em 2 pontos que estão pegando muito fortemente entre a Rússia e a Ucrânia. E quais são eles? Em primeiro lugar, a questão territorial. A Rússia continua querendo não só que o mundo reconheça essa ocupação, esses territórios que estão ocupados no leste e no sul da Ucrânia como territórios russos, mas quer também que os ucranianos, vejam só, recuem as suas tropas e entreguem ainda mais território para os russos. O Zelensky chegou na medida do que ele pode, falando o seguinte: podemos até recuar essas tropas, mas nós queremos que essa área que nós estamos controlando hoje vire uma espécie de zona desmilitarizada e uma zona de livre comércio, uma zona de comércio internacional, até porque existem muitos interesses ali, inclusive minerais, naquela zona. O que ele está dizendo é o seguinte: podemos recuar os nossos soldados, mas não vamos permitir que a Rússia anexe essas terras também. Os russos continuam querendo anexar todo esse território do Donbass, todo esse território das províncias mais ao leste da Ucrânia. Não há ali uma perspectiva neste momento que os dois lados consigam chegar num acordo. O segundo ponto foi inclusive alvo de conversa ontem entre o presidente Donald Trump, o presidente Zelensky e a imprensa, é o destino da usina nuclear de Zaporizhzhia, que é a principal, a maior usina nuclear de toda a Europa e vai ser fundamental para o processo de reconstrução da Ucrânia e para alguns projetos econômicos que interessam muito ao presidente Donald Trump, como, por exemplo, a exploração de minérios na Ucrânia. É isso que o presidente Donald Trump tem muito interesse, inclusive em fazer parcerias com os russos neste processo. Para que isso aconteça é necessário energia. Neste momento, quem controla a usina nuclear de Zaporizhzhia são os russos. E a Ucrânia quer de volta essa usina, que é fundamental para a sua economia. Existe uma ideia, inclusive, que ontem o presidente Donald Trump chegou a comentar, dessa energia ser dividida entre os dois países. A usina nuclear ser administrada tanto por ucranianos como por russos. A Ucrânia não aceita essa proposta, quer o controle total dessa, que é uma usina muito importante ali para a geração de energia na região. Nós estamos, portanto, Carol, ainda muito longe desse possível cessar-fogo entre os dois lados. O presidente Zelensky diz que quer, o presidente Donald Trump diz que o presidente Putin da Rússia também quer a paz, diz que conversou com ele ontem por 2 horas e meia antes do encontro com o presidente Zelensky. Ele, inclusive, Trump foi porta-voz de muitas das posições do presidente Putin, mas a realidade, Carol, é que nós ainda estamos muito longe do fim deste processo. O presidente Donald Trump, como você lembrou, disse ainda durante a campanha eleitoral do ano passado que iria resolver essa guerra em um dia. Ontem, ele finalmente admitiu
que esse é um processo muito mais complexo. Ele, que é um líder pouco afeito aí a detalhes, ele quer resoluções rápidas, está começando a admitir que esse processo pode demorar muito tempo. Ele diz que em algumas semanas podemos ter um grande avanço, mas ele mesmo, de uma forma pouco característica, também disse que é possível que nada aconteça. Eu apostaria mais nessa segunda opção neste momento. Claro que os dois lados ainda podem fazer avanços, mas nós estamos ainda longe de um acordo entre Kiev e Moscou.